Olá, boa noite a todos e todas. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. A gente está começando mais um encontro do curso Igrejas, Autoritarismos e Violências de Estado no Brasil. Eu sou o João, sou do Instituto Vladimir Herzog. Essa iniciativa é uma iniciativa de um coletivo de organizações que eu quero citar aqui, a plataforma Interseções, o coletivo Memória e Utopia, o Projeto Uruguai Fé em La Resistência, o CONIC, né, o Conselho Mundial, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, o Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos e Políticas de Memória, Usina de Valores, o Instituto Vladimir Herzog, o Koinonia, Paz e Esperança no Brasil, a Rede Fale, o Instituto Superior de Estudos da Religião, o ISER, a Rede Cristã de Advocacia Popular, a RECAP, e a ALC, a Comunicação e Notícias. Bom, esse é um curso que começou no início de abril, né, na semana passada, mais precisamente. Naquele encontro, a gente discutiu, junto com o professor Marcos Napolitano, o golpe de 1964 no contexto da Guerra Fria, né? O facilitador desse encontro foi o professor Marcos Napolitano, na USP. E hoje a gente vai tentar trabalhar com a professora Marion, e a gente vai estabelecer um diálogo aqui com vocês. A gente espera que vocês mandem perguntas e, enfim, uma série de intervenções nessa conversa sobre. A gente vai tentar estabelecer relações entre memória e história da ditadura militar, bem como um processo de negação desse passado no período recente. Nós procuraremos discutir também como a memória, em especial a memória dos atingidos pelo sistema de repressão, tornou-se um elemento de importância fundamental para a compreensão do período em nível internacional. E é interessante fazer um destaque que justamente na semana em que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pede o arquivamento de um processo, de um inquérito que investigava policiais militares numa incursão no Morro do Falê. Essa incursão acabou resultando no assassinato de alguns jovens. O Ministério Público pediu o arquivamento desse inquérito porque, segundo o Ministério Público, os policiais militares agiram com legítima defesa, usando meios proporcionais. A Polícia Militar efetuou 107 tiros, segundo as perícias, etc. Então, um pouco nesse contexto que a gente quer discutir um pouco de essa violência do Estado, né? Eu acho que uma das perguntas fundamentais que vai girar em torno desse encontro hoje em um contexto de negacionismo, de que forma nós podemos resgatar as memórias do nosso passado autoritário como uma estratégia de afirmar uma sociedade democrática e de lutar por menos violência institucional, por menos violência de Estado. A quem interessa a negação, a quem interessa esse negacionismo de um passado ditatorial? Então, eu quero convidar para essa conversa a professora Marion Brepo. A professora Marion é professora titular da Universidade Federal do Paraná, bolsista nível 1 do CNPq, doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas, realizou seus estudos de pós-doutorado na Universidade de Paris I, Sorbonne, e na Universidade Livre de Berlim. Desde 2013, a professora Marion coordena o Grupo de Direitos Humanos e Políticas de Memória, tem experiência na área de história, com ênfase na história política, atuando principalmente nos seguintes temas: comportamento político, ditadura, nazismo, imperialismo e racismo. Ela também é estudiosa da obra de Hannah Arendt e é membro do Comitê Memória, Verdade e Justiça da Secretaria de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos do Estado do Paraná. Bom, professora Marion, seja muito bem-vinda ao nosso encontro. Quero que vocês recebam aí com muito carinho, professora Marion. Eu acho que o seu microfone está Sei, mutado aí. agora já. Muito bem, muito obrigado a todos vocês pelo convite, aos organizadores, que são tantos, então, como você, João Luiz, já falou os nomes, né? Eu vou declinar, porque são tantos, e agradecer pelo convite e dizer que estou muito contente de estar aqui.
falar para tanta gente e, infelizmente, não ver os rostos, né? Como professor, eu gosto sempre de olhar o rosto dos alunos e estar junto com as pessoas, tomar o cafezinho antes da palestra, que é algo tão bom, né? Mas, infelizmente, por conta da pandemia, eu não posso estar fazendo isso. Então, estamos aqui com nossas limitações, mas com a mesma satisfação de sempre, de poder sair do meu gabinete e estar falando publicamente. E hoje o tema é direito à memória, um direito à memória coletiva, um direito à memória social. O que leva a outra questão que nega esse direito, que não é outra coisa senão o esquecimento. E hoje eu queria falar, então, dos desafios e das encruzilhadas das memórias do Brasil recente e seu passado ditatorial. Um passado que não quer passar. E exatamente não quer passar como um trauma em nossas vidas pessoais, para quem gosta da ditadura, né? Um passado que não quer passar exatamente porque se trata de um passado que não se quer lembrar. Todo passado que não se quer lembrar é um passado traumático. E para fazer isso, eu dividi minha fala em dois momentos. Primeiro, falar um pouco por que e como esta memória de tempos traumáticos, que não ocorre só no Brasil, se transformou em algo tão caro entre nós historiadores e em um objeto, um campo de pesquisa, não só para nós brasileiros, mas para sul-africanos, alemães, espanhóis, argentinos. Né? E por que, no momento atual, se avançou no Brasil o revisionismo, um termo que, na verdade, deve ser traduzido como negacionismo, um Brasil bem recente. Né? Então, vou dividir isso em dois momentos, a minha fala, né? E depois, claro, eu vou tentar ser o mais breve possível para a gente poder, então, discutir, debater em forma de perguntas, de objeções, de sugestões aqui na hora do debate, na hora das perguntas. Né? Então, eu vou começar com algumas imagens, e eu pedirei a ajuda do apoio técnico, né, para passar essas imagens. Então, em primeiro lugar, dizer que memórias, memoriais, monumentos, são geralmente associados a celebrações, colocados do alto, são geralmente edificações altas, aos olhos de todos, em homenagens, por exemplo, toda cidade, por menor que seja no Brasil, tem uma homenagem a Tiradentes. Né? Na França, a Revolução Francesa é o equivalente. Não há cidade na França que não haja uma homenagem à Revolução Francesa. Ou a Praça da República em Niterói, ou o monumento às bandeiras em São Paulo, como é que se chama isso? Jocosamente chamada do empurra-empurra. Então, fatos, acontecimentos com os quais nós devemos nos identificar, nos orgulhar. Né? Tiradentes é um herói nacional, é um dos heróis mais compartilhados. Né? Ninguém debocha de Tiradentes. Geralmente a gente põe bigode, né, na Rainha Isabel, o deboche do Dom Pedro I, isso, aquilo, mas o Tiradentes não, ele é uma unanimidade nacional. Outros monumentos e memórias são apresentados, no entanto, de outra forma, e eis algumas imagens muito sugestivas, até pela sua singeleza, e que se aproxima muito mais do termo em alemão, Denkmal. Né? Pense mais uma vez. Então, enquanto que o termo monumento, em francês e em português, né, nos lembra monumentalidade, altura,
uma edificação portentosa, Denkmal significa, na raiz etimológica do termo, pense mais um pouco. E aí está um exemplo, que é o monumento ao Holocausto em Berlim. Então, veja bem essa imagem. Está numa praça de Berlim, bancos de cor cinza, baixos, não é alto como o Movimento das Bandeiras, o Movimento da Revolução Francesa, que na França está na Praça da República e é Marianne, né, escandalosamente alta, ou o Monumento às Bandeiras de São Paulo, que é muito alto também. Mas aqui não, são bancos muito baixos. Algumas pessoas sentam, se vocês podem observar, mas outras não. Por quê? Porque esses bancos nos lembram caixões de defunto, como é que chama isso? Caixões de defunto. Né? E anônimos. Aqui não tem nome de ninguém, porque nos lembra as inúmeras pessoas que foram mortas nos campos de concentração. E mais ainda, essa praça fica de frente à Rua Hannah Arendt, que é uma das principais, se não a principal, escritora dedicada ao tema dos campos de concentração, ao tema do nazismo. Né? De frente, portanto, à Rua Hannah Arendt. Outra imagem que vem a seguir, né? Se você puder passar, por favor, se puder passar o próximo slide, é mais singelo ainda. Eu deixei de propósito esse óbvio pertinho do slide, que vocês podem observar, é o monumento às vítimas do fascismo. Então, veja a altura, né? É simplesmente um bloco de pedra com um prato, me desculpe o termo, mas é um prato que vem de uma imagem do sagrado, né? Simbolizando o fogo que se faz, vinculado, portanto, a homenagem não, ao fogo, né? Fogo do Espírito Santo, o fogo da bênção da saúde, que depura, portanto, os males da doença, em alguns rituais do cristianismo, e simplesmente se coloca ali às vítimas do fascismo, né? No centro de Berlim, e de uma singeleza enorme. Né? Portanto, a ideia não de monumentalidade, mas simplesmente a pequenez, mostrando com singeleza o sofrimento dessas vítimas. Aí o próximo, né, monumento. Esse eu acho também muito, muito expressivo, que é o monumento ao 11 de setembro em Nova York. Mais simbólico ainda, porque ele está abaixo do nível do solo, né? Cravado, portanto, na terra. Ao invés de monumentalidade ao alto, ele está abaixo. As pessoas se veem obrigadas a olhar para baixo e não para cima. E mais simbólico ainda é a água, né? Que simboliza, portanto, as lágrimas pelas vítimas que sofreram, então, a morte, e aqueles, obviamente, os entes queridos que choraram a morte das pessoas que morreram, né? Enfim, que sofreram o atentado do 11 de setembro. Né? Então, isso é muito interessante, esse monumento, e as lágrimas caindo, todas elas, as lágrimas, a água caindo, todas elas, ao centro, né, que vai mais abaixo ainda, simulando, portanto, um sarcófago. Tá? E a última, acho que tem mais uma, esse não é um monumento, mas é uma fotografia que mostra um centro clandestino de prisioneiros. Né? Então, a ESMA, que é a antiga Escola Superior da Marinha, que virou o principal centro de detenção de prisioneiros da época da ditadura, né, na Argentina,
fez um concurso de fotos sobre a ditadura, e esta foto foi a vitoriosa. Vejam, isso é uma prisão, e essa era a única chance, né? A única hipótese de se olhar o mundo lá fora para os prisioneiros. E o mundo lá fora era só essa pequena janelinha que não dava possibilidade de se olhar, senão as nuvens, né? Senão, enfim, um pouquinho do que podia se ver, que era extremamente pouco, né? Esse foi, então, uma foto premiada, que também é um memorial, que também é uma forma de se pensar o passado através da fotografia, né? Então, não é um monumento, mas é uma fotografia do Centro Clandestino de Prisioneiros, foto essa, então, premiada, né? Então, a gente observa aí monumentos cravados na terra, como é o caso do monumento ao 11 de setembro, né? Ou de estatura baixa, como é o caso do monumento ao Holocausto de Berlim, que chamam a nossa atenção em sua pequenez, né? Ou coleções, como são coleções de fotografias. Tudo isso, e que nós podemos também ver outros, né? Homenagem aos resistentes, homenagem ao soldado desconhecido na França, nos Estados Unidos, né? Em Brasília, que englobam todos eles o conceito de política de memória, o dever de memória, que são conceitos relativamente novos quando se aplicam às vítimas da ditadura ou vítimas de um Estado criminoso, né? Então, quando a gente fala de estados de exceção, de momentos como esse que nós estamos tratando hoje, políticas de memória que datam dos anos 50 do século passado, quando intelectuais, historiadores, militantes, vítimas e descendentes de vítimas do nacionalsocialismo se sentiram motivados a lutar pelo reconhecimento e reparação dos prejuízos morais e materiais sofridos, tendo como alvo principal o Estado e seus funcionários. E o que eles tinham como documentos para provar esses prejuízos? Os documentos eram as vítimas, porque os nazistas, né, logo que pressentiram a sua derrota, eles destruíram esses documentos, como a gente viu aí na oração do próprio, na declaração que o Primo Levi, um dos grandes memorialistas do Holocausto, fez ao sair, né, dos campos de concentração. Ele escreveu vários livros sobre esse tema. Então, o documento é a vítima. E o seu sofrimento virou um testemunho do crime. Judeus, ciganos, testemunhas de Jeová, comunistas, os chamados associais, homossexuais, feministas, negros, transformaram-se, então, em historiadores de si mesmos. E já no governo Adenauer, pelo próprio Estado, se cria uma noção de extremo valor à política de memória, que é o de responsabilidade histórica. Então, já no governo Adenauer, o primeiro chanceler, o primeiro governo pós-nazismo, né, se criam políticas educacionais, memoriais, museus, mas também reparações materiais. Seja num ou no outro caso, a memória da ofensa individual ou coletiva afetou profundamente o ato de lembrar, relacionando a noção de justiça, reconhecimento e reparação. Na Alemanha, e daí nós temos também esse fato, ou essa experiência, servido de exemplo para a França, que num primeiro momento se apresentou como grande heroína e vítima, mas depois teve que revisar seu passado em virtude da Era Vichy. Depois a Áustria, mas também a África do Sul e o regime de apartheid, e depois a América Latina.
Também na América Latina, as vítimas se transformaram em testemunhas dos atos criminosos. E nós temos aí o caso da Argentina, que foi exemplar, foi o caso mais importante, onde a denúncia das perseguições se transformaram em políticas de memória, o Uruguai e o Chile, onde nós temos museus importantes, mas também indenizações por danos materiais e morais. Nós não podemos deixar de ressaltar, de citar, o caso das mães da Praça de Maio. Né? Diferente, no entanto, é o caso do Brasil, o único país deste continente cuja justiça transicional não previu a punição de torturadores e demais responsáveis por atos arbitrários de violência. Ao contrário, na lei de 1979, concedeu-se anistia aos que cometeram crimes políticos ou conexos com estes. Entendemos, então, por crimes conexos, atos resultantes de repressão. Em outras palavras, a anistia não deixou de ser uma autoanistia. Então, não se reconheceu que aquelas pessoas que foram exiladas ou que foram resistentes eram pessoas resistentes. Elas todas foram criminosas, indistintamente. E aqueles que torturaram também foram criminosos. Então, todos estavam anistiados. Essa foi a negociação. E a negociação, então, a transição para a normalidade que eu chamo de institucional e não democrática. Desta forma, os governantes, propuseram, né, segundo Edson Telles e Vladimir Safatli, uma reconciliação extorquida, tentando sugerir, muitas vezes com sucesso, que tanto torturadores como torturados eram igualmente criminosos. Então, a gente observa, né, nesses documentos que tantas pessoas que saíram nas ruas para gritar volte à democracia, como aquele que torturou, tinham crimes iguais, exerceram crimes iguais. Né? Tratou-se, portanto, de uma memória que se construiu ela mesma como um ato de resistência. Então, vejam como é diferente do que aconteceu na Argentina, ou na Alemanha, ou na França, ou na África do Sul. Né? Então, nós concedemos a redemocratização, nós permitimos, né, o retorno de Brizola, o retorno dos exilados, desde que não se toque, não se fale dos torturadores, dos crimes de Estado. Eu me lembro até hoje, que eu era muito criança, para não dizer outra coisa, eu devia ter, sei lá, 14, 15 anos, e eu peguei uma revista, acho que era Veja, sei lá o quê, e li a Etienne Romeu, que conseguiu lá a indenização depois de morta, né? Uns 2, 3 anos atrás. E ela já naquela época colocou lá uma denúncia, fui torturada. Ela falou sozinha, né? Não tinha nenhum direito de falar aquilo, não tinha lei para ela, mas ela chegou e disse, né? Ela voltou do exílio e disse, eu fui torturada, eu gostaria... É o tipo da solitária, né? Da pessoa completamente solitária. E ela queria, porque queria falar desse fato. Né? Diferente da família Telles, que, como é que chama isso? Se valeu, né, de um advogado, se valeu da lei e pegou os documentos segundo o que a lei que foi o Ulisses Guimarães depois normatizou, que era o habeas data, né? Conseguiu lá que uma pessoa que se vê prejudicada pelo Estado toma alguma documentação. A Etienne Romeu não, né? Ela disse, eu fui torturada, eu quero saber das coisas, né? Então, só para a gente observar como foi tratada a situação. Bom, e agora já vou à segunda parte da minha fala, né? Que eu dividi, vamos dizer assim,
e até para a gente entender por que nós verificamos uma reversão, quase que um deslizamento muito nítido para a memória do negacionismo para os dias atuais. E eu aí dividi, né, de uma forma não muito precisa, 4 fases desse processo. A memória da ditadura no Brasil. A primeira fase é de 1964 a 74, né, ou seja, em plena ditadura. Né? Essa fase, ou seja, a primeira parte eu tentei pontuar como se constrói essa política de memória, né, que ela não é brasileira, ela surge do nacionalsocialismo e ela se espraia, né? E também vai para Portugal, para a Espanha, onde nós também tivemos ditadura, para a Grécia, mas eu fiquei nas principais matrizes. Né? Depois, no debate, a gente pode falar de Portugal, de Espanha, se for o caso, se vocês tiverem interesse. Mas, enfim, no que se refere ao Brasil agora, né? A memória da ditadura brasileira. A primeira fase que eu identifico é 64 a 74. Em plena ditadura, essa memória ela ficou circunscrita à denúncia de que o que ocorria no Brasil era uma ditadura e não uma revolução, um momento passageiro de crise, uma intervenção do exército em função da corrupção, né? E corrupção todos condenam, algo assim. Uma denúncia que estava muito mais presente no exílio, por pessoas que foram para o exílio, do que do Brasil, por motivos óbvios, né? Todas essas falas estavam submetidas à censura. E aí algumas atitudes heróicas, né, do jornalismo nanico, das charges que surgiam aqui e acolá, e do movimento estudantil. Também, né, dos artistas e intelectuais, mas muito pontual. Logicamente, porque o Brasil estava sob censura. Né? Então, falar em ditadura naquele período ainda era muito difícil e muito censurado. Né? Então, valia muito mais a posição de que se tratava de uma intervenção pretoriana, vamos dizer assim, de combate à corrupção, de combate ao comunismo, que era uma ideologia totalitária, de novo, né? Não ao comunismo, não a Jânio, que era comunista, e a luta armada. Né? Estavam combatendo a luta armada, o assalto a bancos. Então, aparecia muito fotos, né, do Lamarca, e muitos procura-se, né, isso, aquele preso político, aquele suspeito político com barba, né, muito parecido com o Che Guevara e coisas do gênero. E contra isso, né, a denúncia de que nós estávamos numa ditadura. Tá? A segunda fase, 74 a 94, 20 anos, que se desdobra em 2 momentos. 79, com a lei de anistia, não se fala em direitos humanos, mas celebra-se a reintegração das oposições perseguidas por parte dos liberais e da esquerda. Há aí uma, digamos assim, uma aliança, não uma aliança, digamos, combinada, mas uma aliança, mas enfim, uma aproximação. Né? Então, a lei de anistia e o retorno dos aliados, perdão, dos exilados, faz com que, de alguma forma, seja deixado de lado ou colocado um véu, né, sobre a violência. Essa memória é muito interessante, porque, ainda que sob o impacto do assassinato de Vladimir Herzog e do acordar, né, da própria Igreja Católica para atos violentos, como, por exemplo, a própria sequestro dos bebês da Argentina, que tem na Igreja Católica Brasileira
uma intervenção muito forte, aceita-se anistia para os dois lados, né? E esta memória, de uma certa forma, expulsa a lembrança da violação dos direitos humanos na ditadura, né? De uma certa forma, ela aceita esta noção de se abolir o reclamo pelos direitos humanos, né? O reclamo pela cobrança em relação aos crimes de Estado, né? Então, os exilados voltam, há uma pactuação em favor da redemocratização, né? Há um novo fato, que é o novo sindicalismo, a criação de novos partidos. Volta o Brizola e se cria o PDT. É importante dizer que o PDT foi criado no mesmo ano que o PT, né? Então, há um certo otimismo em relação a esta redemocratização, que, de resto, também se cria aí o PP, né? Que chamava PP, PDS, são tantas siglas que eu devia ter, na hora que eu preparei essa fala, ter reescrito aqui o nome dos partidos, né? Então, se criam dois partidos de direita, dois partidos de esquerda, que é o PT e o PDT, e se mantém a Arena, que depois muda o nome para PDS, né? Então, você não tem essa reivindicação por se cobrar, né, os crimes de Estado. O Ulisses Guimarães mantém, isso é importante dizer, ele mantém o dispositivo do habeas data, né? Ou seja, que as famílias que possuem os desaparecidos políticos, os filhos torturados, etc., tal, possuem o direito de pedir esses documentos, né? Mas não coletivamente. E muito menos saber condenar os perpetradores, mas pelo menos saber o que aconteceu com essas figuras, eles podem. Porém, em 85, né, eu falei 74 a 94, porém, em 85, nós temos um fato novo, uma coisa muito importante, que é a publicação do projeto Brasil Nunca Mais, né? Aí nós temos alguma verdade sem nenhuma reparação. E nesse momento, a sociedade toda é apresentada como vítima. Não há sujeitos. Não é? Foi Maria da Silva que foi torturada, mas a sociedade é apresentada como vítima. Não por acaso, né, em 92, nós temos o surgimento da Globo dos Anos Rebeldes, né? E tudo que aparece na Globo como novela ou como série é politicamente importante, né, gente? Que são bons moças. Eu lembro daquele Que Rei Sou Eu, né? Que aparece na era Collor como um rei que é corrupto. Então, a Globo sempre faz algum espetáculo midiático importante aí, né? Para chegar ao resto do chão, como a gente diz. Então, os Anos Rebeldes na Globo apresentam bons moços contra a facínora, a classe média versus aparelho de repressão. Obviamente, sem cúpula no regime, muito menos sem ricos responsáveis por isso, né? Então, esse é o segundo momento da segunda fase, né? Ou seja, os aparelhos repressivos aparecem. E a sociedade é vítima. Boas pessoas, honestas, de bom coração, a sociedade como um todo, né? Esquerda, direita, não é a luta armada, né? Não são terroristas, como aparece na primeira fase, né? 64, 74 eram terroristas, agora não, são boas pessoas, são vítimas. E, finalmente, a terceira fase, que daí a gente tem uma tímida apresentação, o início, de 95 até 2020, né, finalmente, de um esboçar de políticas de memória. Como eu digo, alguma política de reparação, alguma verdade e nenhuma justiça. As leis dos desaparecidos data de 1988, é uma coisa muito tímida, mas necessária. Por quê? Porque os desaparecidos
precisam ser declarados mortos em algum momento, porque você tem herança, você tem endereço, esposas têm que ser declaradas viúvas ou não, filhos têm que ter os seus pais ou mães declarados mortos, né? Lei da revisão da anistia em 2007, com uma porcaria de uma indenização, mas pelo menos reconhece que essas pessoas não são criminosas e sim vítimas. E, finalmente, em 2014, as comissões de verdade. Essas comissões apenas diziam e declaravam que as pessoas eram vítimas de um Estado criminoso. Também não davam nada de dinheiro, reparações. Mas abria alguma possibilidade dessas pessoas serem reconhecidas como vítimas de um Estado criminoso. E depois vou falar um pouquinho sobre isso. Mas era uma versão oficial sobre um passado ditatorial. Pelo menos políticas educacionais podiam ser criadas. Podia se criar livro didático para dizer houve ditadura no Brasil, como Konrad Adenauer fez. Sem, contudo, apurar fatos e julgar perpetradores, no singular. Mas, pelo menos, criar museus, livros didáticos sobre a ditadura. Né? No primeiro momento, né, a gente tinha o Chico Buarque, o Lula, o FHC, a Dilma, esses proeminentes sendo identificados como vítimas da ditadura. Porém, com a Comissão da Verdade, e isso eu queria enfatizar, as comissões expuseram populações vulneráveis que foram vítimas da ditadura, como, por exemplo, os indígenas, eu vou enfatizá-los. O capítulo da Comissão da Verdade apresenta a estimativa de que pelo menos 8.350 indígenas foram mortos no período investigado pela Comissão da Verdade. Então, essa ideia de que só pessoas ligadas à luta armada, não é verdade, não sei que luta armada fizeram os indígenas, né? Então, a ditadura não se voltou apenas para indivíduos, mas povos inteiros, por meio de esbulho de suas terras, remoções forçadas de seus territórios, contágio por doenças infecto-contagiosas, prisões, torturas e maus tratos. Então, antes nós tínhamos um cálculo de 50 mil pessoas atingidas pela ditadura. Agora a gente tem um cálculo na Comissão Nacional da Verdade de 8.350 indígenas. O CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, calcula 15 mil indígenas. Violência de gênero, mulheres presas sofreram, de todas as presas, 95% sofreram de abuso sexual. 95%. Negros, quilombolas, eu cito só um caso, mãe e filha foram presos, deixaram um bebê, sendo obrigados a deixar seu bebê em casa, o bebê morreu de fome. Então, são essas algumas questões dos vulneráveis. Gostaria que passassem os slides que eu deixei de lado, aí, que eu deixei para ser apresentado agora. Vejam bem, aqui nós temos duas imagens. Vejam bem as flechinhas, né? Incendiando uma aldeia indígena, que era de território indígena, pela lei, esse território não podia ser expropriado sem indenização. A segunda flechinha abaixo mostra que esse carro é de propriedade da Itaipu, no Paraná. Os funcionários são funcionários da Itaipu e aquela casebre está sendo incendiada. Agora, o segundo, por favor. Próximo slide. Eles estão se cumprimentando porque terminaram a tarefa. Olha lá, incendiando o resto das casas. Tá? Então, são provas contundentes que houve um incêndio para poder desapropriar
as aldeias indígenas para criar Itaipu, que é uma estatal. Nós conseguimos, parece que sou eu, né? Mas os indígenas conseguiram. Eu digo nós porque houve um pool de ONGs que auxiliaram, eu de uma modestíssima contribuição. Um pedido de indenização. Eles tinham 1.500 hectares, os indígenas, né? E a Raquel Dodge deu ganho de causa para os indígenas. O Aras, o João Luiz estava falando do Rio de Janeiro, né? O Aras simplesmente mandou arquivar o processo. 1.500 hectares para Itaipu é um trocado, né, de indenização. E a Raquel Dodge tinha dado ganho de causa para os indígenas, o atual Aras, né, o atual procurador, mandou arquivar o processo. Então, está aí. Está aí a prova, né, de que essas terras existiam. Mais um documento dos indígenas, por favor. É essa carta que me emociona. Tá meio pequenininha, né? É uma carta que os indígenas assinam, esses borrões são os dedinhos deles, em que eles escrevem primeiro para o jornal, essa carta para o jornal, dizendo que eles não aceitam, eles queriam trocar 1.500 hectares por 130 hectares, e eles escrevem do jeitinho deles, né, com o português deles, a gente não pode falar português correto ou incorreto, mas, enfim, com o português que eles conheciam, que eles não aceitavam 130 hectares. Não sei nem se eu tenho tempo para ler isso, mas eles dizem, nós não aceitamos, o que saiu do jornal a gente não aceita, Itaipu nos quer dar só tanto de terra, né? Deixa eu ver se eu consigo ler no meu texto aqui, um minutinho. Eu tenho alguns minutinhos ou não? Que não, né? Mas, enfim, só para vocês verem o visual dessa carta, né? Escrito à mão, eles dizendo que não aceitam, que está saindo no jornal que eles aceitam, que a Itaipu disse que aceitam, que eles aceitaram, né? E eles escrevem uma carta para a imprensa, assinam desse jeitinho aí, né, com o dedinho. Aqui está o nome deles, né? Alguém escreveu, eles ditando, mas é com português que a gente vê que é de uma pessoa que não tem o nosso português, e depois eles mandam uma carta desse mesmo jeitinho para o Banco Mundial. O Banco Mundial responde que troca dívidas do Brasil, dívidas externas do Brasil, se eles derem esse território para os indígenas, e mesmo assim Itaipu não dá essas terras, né? Então, nós temos vários documentos dessa natureza inventariados, né, indexados, classificados, sobre a questão indígena. Quando eu falo violência de gênero, 95% das mulheres sofreram abuso, foram estupradas e coisas do gênero, desde estuprados até uma mulher que abortou na prisão e não deixaram sequer essa mulher tomar banho, né? Ela abortou, obviamente, porque estava presa, foi torturada. Tudo isso a gente tem documentado, né? É importante dizer que nada do que eu estou falando hoje é uma opinião, né? São documentos quantificados. Isso aqui, obviamente, não é um documento que eu inventei, podem observar, né? Dos negros quilombolas também. Nada do que eu estou falando hoje padece de falta de documento, né? Eu também não tenho tempo, mas eu vou pôr aqui no chat um filme importantíssimo que eu mandei para a Alemanha. Estou esperando resposta para uma ONG do reformatório Krenak, depois eu coloco no chat, tá? De 2016, patrocinado pela Itaú Cultural e pelo Ministério Público Federal, do reformatório Krenak. Sobre o reformatório Krenak, que usam os métodos muito semelhantes aos campos de concentração da Alemanha nazista, que eles proíbem os indígenas de falarem a sua própria língua. O que os campos de concentração faziam, né? Tinha que falar uma língua que os indígenas não conheciam. Isso é muito interessante, depois a gente pode discutir por que isso, né? Pode discutir no debate. E agora eu peço aos organizadores que passem um filminho de 3 minutos, eu pedi que não
que deixasse como era. Me perdoem, historiador é muito chatinho, todo historiador é um pouco cismado, mas eu quis deixar no original. Era mudo, está velho para Dedéu, é um filme de 1970, e foi feito pelo antropólogo Puttkamer, um antropólogo alemão, é mudo, e vejam só, é a formatura de uma turma da Guarda Rural Indígena. Nessa época se fez uma ou duas turmas de indígenas, vejam que eles estão fardados em Belo Horizonte, não era de Belo Horizonte, mas a turma, formatura da Guarda Rural Indígena. Há pouquíssima pesquisa sobre isso, porque eles tentaram fazer, né, um corpo paramilitar indígena, que obviamente ia formar muitos indígenas, né, com esse uniforme, para policiar indígenas, indígenas insubmissos, indígenas que não aceitassem sair de suas terras, etc. E aí iam para reformatórios, como o reformatório Krenak. Tá? O que há de horrível nisso, né? Os indígenas não aceitaram, acabaram se insubordinando e o projeto foi como é que chama isso? Um fracasso. Nós temos aí o governador Israel Pinheiro e o ministro das relações do interior, relações internas, como é que chama isso? Da época, não me lembro do nome, mas enfim, das relações do interior. E vejam que eles estão mostrando a céu aberto pau de arara. Né? Ou seja, os indígenas são treinados. O ex-vice-presidente José Maria Alckmin, o ex-governador da época, né? Alckmin, Alckmin não, Zé Pinheiro, eles recebendo aí os diplomas, né? Com o nome Carajá, né? Com os nomes que eles tinham de suas respectivas etnias, marchando, vejam bem. Ministro do Interior, lembrei agora. E aí a cena, né? Mostrando como se põe num pau de arara um prisioneiro. A céu aberto. E aí, ó, mais uma cena, né? Violenta. O indígena, aí, no caso, usando um instrumento de tortura, né? De aprisionamento. E finalmente eles dançando, algo assim. Então, gente, o Puttkamer era um antropólogo que usava fotografia tão somente para documentar a cultura indígena. Ele viu isto, ficou tão apavorado, filmou como dava para filmar, e escondeu por anos essas imagens com o nome Arara, né? Ele não ia botar pau de arara. Ficou muito tempo escondido e apareceu na época da Comissão da Verdade. Então, se vocês procurarem Guarda Rural Indígena no YouTube, vocês vão encontrar um documento que foi filmado pela Folha de São Paulo, com essas cenas e
comentários do Zelic, que foi da Comissão da Verdade. Mas eu quis deixar desse jeito para vocês verem que impacto que isso deve ter tido, enfim, na cabeça do Puttkamer, né? De um estrangeiro, ele era alemão, antropólogo, que vê uma coisa dessas quase que, como se diz isso, de forma inusitada, né? Eu nunca podia imaginar que isso podia acontecer. E para concluir, o João Luiz deve estar querendo a minha cabeça, né? Já que ele está falando em tortura, né? Ele deve estar se sentindo torturado pelo horário, e agora eu estou acabando mesmo, João. Chegamos ao revisionismo, né? Em 2014, quando a gente tem essa Comissão da Verdade que vai expor exatamente essas imagens, então, mostrando que a tortura, a violência de Estado, os crimes de Estado não eram contra o Marighella, não eram contra o Lamarca, não eram contra os comunistas ferozes, mas eram contra essas pessoas, indígenas, negros, né? Então, os negros eram perseguidos porque estavam discutindo o racismo e não o comunismo, né? As mulheres eram abusadas na cadeia simplesmente porque tinham ido para a cadeia. Prostitutas, né? Sabe aqueles blitz, né, que se davam no meio da noite contra as prostitutas, elas eram abusadas, e uma série de outros casos, né? Não era só o Lula, não que o Lula devesse ser abusado, não que o Chico Buarque devesse ser preso dessa forma, né? De maneira nenhuma estou dizendo isso, mas, enfim, que os indígenas eram tratados dessa forma e outros, é que o revisionismo é o ovo da serpente, né? Que o revisionismo começa a ser gestado, né? E eu digo sempre, mais do que o negacionismo, dizer isso nunca aconteceu, o que a gente vai observar a partir de 2014, né, o Exército, os militares ficam muito ressentidos com essas imagens, com a Comissão da Verdade, é a banalização ou relativização desse passado, né? Por exemplo, uma das frases que eu mais ouço: você está a favor de assaltantes de banco, não é luta armada. Né? Ou, por exemplo, né? Não, mas espera aí, né? Os desaparecidos não são desaparecidos. Naquela época tinha muito indigente. Então, o que essas pessoas fazem é somar desaparecidos a indigentes. Aí dá uma soma incomparável. Os indígenas tinham essas terras há muitos anos e não fizeram nada. Nós, os desenvolvimentistas, principalmente no Sul, né? No Sul Maravilha. Nós, os imigrantes brancos, né? Alemães, italianos, viemos aqui em, sei lá, 50 anos, fizemos tudo isso. Tá? Então, as comissões de verdade apareceram, né? A sua divulgação, ela teve um efeito muito forte sobre esse tipo de discurso. E um deles, eu podia citar vários, né? São as imagens da Dilma como ex-terrorista. Né? Claro que teve aí, eu não vou negar isso, né? O efeito da crise econômica mundial, os efeitos da recessão na, 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 na na gestão da Dilma, mas nenhuma recessão, nenhum outra má gestão, se vocês quiserem esse nome, poderia ter sido tratada dessa forma. Né? Então, algumas charges, que eu só peguei duas aí, né, são muito ilustrativas. Por exemplo, a banalização do pau de arara, né, que a Dilma aparece aí com Bolsonaro rindo do pau de arara, e ele mesmo, né, faz uma homenagem ao Ustra, né, dizendo que oferece o seu voto contra Dilma, dizendo o horror de Dilma Rousseff, brilhante Ustra, eu voto pelo impeachment. Né? A segunda outra charge também é que eu quero apresentar aqui, a próxima. Próximo slide, por favor, ou é o penúltimo, é o último? É esse, né? Anos 70, ela é terrorista, desde que ela está presa, né?
E, obviamente, o militar está intimidando, e agora é um miserável, um pobre, obviamente, passando fome, alguma coisa assim, a chamando terrorista, e ela olhando com indiferença para esse voto, para essa presidente, né? De uma certa forma, volta a teoria dos dois demônios, da guerra suja, dos terroristas versus o Estado, né? Só que aí nós não temos guerrilheiros. No lugar dos guerrilheiros, nós temos os LGBT, a ideologia de gênero, como eu já falei, os assaltantes de bancos, aqueles que vão destruir a família, né, que são os homossexuais. E eu digo isso enquanto negacionismo estimula a reação dos militantes em favor contra a ditadura e a favor dos direitos humanos, essas piadas, né, acabam por banalizar, né, a chacota, a piada, a charge, relativizar, né, e associar com estigmas esse período. Dá uma certa anestesia moral, vamos dizer assim, né, às pessoas, para evitar toda forma de crítica cívica ou outras formas de rebelião, né? Ou seja, a esquerda é formada por homossexuais, por lésbicas, por pessoas adeptas à ideologia de gênero, que é, por sua vez, mulheres mal amadas, pessoas que também, né, enfim, não levam em conta que naquela época da ditadura os indigentes estavam somados aos desaparecidos, que os estudantes não estudavam, né? E ficavam só fazendo militância. Então, você tem vários argumentos em que a ditadura estava protegendo, ao fim e ao cabo, a democracia. Eu nunca vi um autor como que agora está sendo muito lido, como o Schmitt, né? O Carl Schmitt, que foi um grande teórico da ditadura na época do nacionalsocialismo, está voltando, né, a ser lido, como está sendo lido no Brasil, de que o estado de exceção é um estado que protege, né, a democracia exatamente por conta de terroristas, de desordem, né, de problemas que venham a ser causados por desordeiros, né, por pessoas que estão aí abolindo a ordem, a tranquilidade do país e assim por diante. Então, são autores que ressurgem exatamente nesse momento de pandemia, né? Do poder soberano sendo atacado, e várias outras teses, né, do Carl Schmitt sendo reestudadas, repensadas neste momento. Tá? Então, foi exatamente nessa conjuntura que, não tanto negacionismo, mas a banalização da época da ditadura passa a ganhar um espaço muito forte. E, num certo sentido, também o esquecimento. Né? E, nesse momento, 2014, 2015, 2016, o Bolsonaro passa junto com seus filhos, a planejar, né, a sua campanha para presidente da República via fake news e necessariamente sem partido. Também banalizando o partido, né, debochando do partido. Seria isso. Eu acho que eu ultrapassei muito do meu tempo, e seria isso que eu gostaria de falar com vocês. E abro, então, as questões. João Luiz, me desculpe se eu falei demais, mas
Não, professora. Você me ouve bem, professora? Ouço muito bem. Ah, legal. Não, está dentro do tempo, a gente quer muito agradecer. Eu acho que as provocações que a senhora nos faz, de ponto de vista histórico, revela muita riqueza, né? Muito material para a gente trabalhar, inclusive na própria luta de conscientização da população em torno desse tema, dado que nós estamos falando de um tempo em que não só nega a ciência, né, não só nega a importância da vacina, mas também nega a própria história, né? Então a gente vive uma negação ao extremo, eu diria. Inclusive, a senhora citou um texto na sua fala, professora, que eu gostaria de retomar um pouco, uma citação, e aí a gente conversar inicialmente. A gente já está recebendo aqui algumas perguntas. Você que está acompanhando a gente, se quiser deixar sua pergunta, o seu comentário aí, fique à vontade. A gente vai tentar conversar aqui sobre sua pergunta. Eu acho também, professora, que a sua fala, além de nos revelar uma perspectiva histórica e analítica muito importante, também causa na gente uma tristeza profunda, causa na gente um abatimento profundo. Eu me lembro que eu comecei a me interessar sobre esse tema da ditadura em 2016 por conta de uma pesquisa, porque até então não era um tema importante na minha vida, na minha história. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Itaperuna. Então, por aquelas bandas, a ditadura não chegou como chegou nas grandes capitais. Enfim, claro que a gente vive uma história inclusive no ensino da história, no colégio público, a gente vive um apagamento da real história, né? E aí, como diria o Lossurdo, a gente precisa recontar a história, contar uma contra-história. Então, acho que essas contribuições da senhora traz para a gente também uma profunda tristeza, né? Essas cenas nos chocam muito. Eu queria resgatar aqui uma citação do Safatli, né, nesse texto O que Resta da Ditadura, uma organização do Edson Telles com o Vladimir Safatli, da Boitempo, uma sugestão aí de leitura para você que nos acompanha, que diz o seguinte, bom, uma frase, ele citando alguém, uma citação de alguém que participou de um carrasco de Auschwitz. Diz o seguinte, ó, ninguém acreditará o que fizemos e o que estamos fazendo. Não haverá traços nem memória. O crime será perfeito, sem rastros, sem corpos, sem memória. É importante a gente trabalhar nessa perspectiva da memória, do resgate da memória, do que de fato aconteceu, né? É, Porque o crime ele é perfeito porque ele não deixa memória, né? O crime ele só é perfeito porque ele não deixa memória e porque a memória exige de nós justiça, né? Lembrar do que aconteceu exige de nós de reparação. E aí eu resgatei aqui me preparando para esse nosso encontro hoje, professora, eu resgatei algumas falas que foram altamente vinculadas na grande mídia no Brasil, sobretudo depois de 2016, né, do golpe da presidenta Dilma Rousseff, e eu gostaria de ler, porque eu acho que essa fala é, denota para a gente, ou deixa claro para a gente, de que a morte se tornou um certo projeto de vida de um próprio candidato à presidência da República, que a morte se tornou um projeto de governo de N candidaturas a cargos tanto a Brasília quanto nos cargos municipais, né, estaduais, etc. E eu queria resgatar essas falas para a gente, para ao final delas eu fazer uma questão para a senhora. Abre aspas aqui de tudo que eu vou falar da agora em diante. O erro da ditadura foi torturar e não matar. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país, nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando nós partimos para uma guerra civil aqui dentro e fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil, a começar pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Aí o depoimento do Aloísio. No momento em que eu contava esse fato, ou seja, essa experiência da ditadura, no momento que eu contava esse fato ocorrido em 1969, o deputado Jair Bolsonaro, apontando um dedo para mim, disse aos gritos que eu não deveria ter sobrevivido à tortura.
que deveria ter me matado. E acrescentou, abre aspas, Jair Bolsonaro, só matando para que os comunistas não tenham filhos, pois a ideologia passa pelo sangue. Outra aspas também do atual mandatário. É o que eu sempre digo. Se eu chegar lá, você, cidadão de bem, no primeiro momento vai ter isso em casa, ou seja, uma pistola. E você produtor rural, no que depender de mim, vai ter isso aqui, erguendo um fuzil. Cartão de visita para invasor tem que ser cartucho 762. E aí ele finaliza, porque mais importante que a tua vida é a sua liberdade. É, Povo armado jamais será escravizado. Parabéns a Taurus. Taurus é uma companhia de arma. Vai morrer inocente? Vai. Vamos fuzilar a petralhada aqui no Acre. Nós temos que tipificar suas ações do MTST, né? Como terrorismo, invadir propriedade rural ou urbana é inadmissível. E um dos pilares da democracia é a propriedade privada, um elemento cometendo um ilícito. Caso ele venha a ser abatido, esse que abateu não pode ser processado, não pode ir ao tribunal do júri. Afinal de contas, nós defendemos a legítima defesa da vida própria e de terceiros. E defendemos a propriedade privada de terceiros. Você sabe dar tiro? Atira. O policial tem que atirar. Vamos tratar esses caras aí, os moradores de favela, com direitos humanos? Bom, essas são algumas das citações que eu reservei para esse nosso encontro, que não diz respeito só ao atual mandatário na presidência da República hoje, mas também diz respeito a um certo espectro político, ideológico, que, sobretudo de 2016, ganhou muita força aqui no Brasil. Eu acho que uma questão que a gente, para começar a esquentar ainda mais esse nosso debate, professora, bom, nós vivemos no Brasil uma regressão a essa experiência ditatorial, esse regime de invisibilidade, de tortura e tal, ou o que a gente experimenta no Brasil hoje trata-se de uma ferida que de fato nunca foi tratada, por mais que a gente tenha a Comissão da Verdade, por mais que a gente tenha N materiais que trabalham esse tema, a gente foi obrigado a conviver com os nossos torturadores, inclusive no Congresso Nacional. A gente foi obrigado a ouvir louvores a torturadores no Congresso Nacional e nada se foi feito. Ou seja, o que a gente vive hoje no Brasil é uma regressão a esse período ditatorial ou é o experimento de uma ferida que de fato nunca foi fechada? Professor, acho que seu som está cortado. Essa é uma pergunta muito difícil, né? Acho que as duas coisas. É uma ferida que nunca foi fechada. Eu acho que é uma parcela de pessoas que queriam que tem esse ressentimento, né? Não creio que seja a população como um todo. Muitas pessoas que votaram no Bolsonaro, que vivem há uma família, há um grupo de cientistas políticos que veem na vitória do Bolsonaro um processo semelhante à vitória do Collor, quase que uma enxurrada de gente que vamos lá, né? Que se entusiasma pela onda. Não sei se você assistiu o filme A Onda, né? É uma coisa nova, vamos lá, né? E depois logo se arrepende. E há um percentual de pessoas que hoje está, felizmente, em torno de 15% a 20%, que efetivamente gosta desse tipo de discurso. Não sei de onde eles vieram, né? São pessoas que nunca estiveram muito afeitas à política, têm um substrato de violência muito forte, né? E são fiéis
ao Bolsonaro. Do ponto de vista da imagética, eu creio que eles são um pouco levados por essa questão do sobressalto, né? O sobressalto e a resposta. Sobressalto e resposta, sobressalto e resposta. Mas mais do que isso, eu não podia te dizer, porque os fatos ainda estão acontecendo, né? Acho que teve aí uma constelação de uma propaganda muito forte contra o PT, ligada a esse fenômeno do lawfare, né? É indissociável do lawfare. Você ficou aí por uns 2 anos, a partir da Rede Globo, com a história da Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato. Eu ficava conversando com meus amigos. No começo, eu falei, eu estava fora do país, eu estava fazendo um pós-doutorado na França. Quando começou a história do Moro, eu ouvi de longe, né? Eu falei, bom, então é verdade, pode ser verdade. Nem sei até hoje se é verdade, porque o Lula não teve um julgamento justo, até hoje eu não sei se ele é culpado ou inocente, né? Porque esse julgamento foi uma palhaçada. Vamos ver se julgam de novo, e julgam direito, né? Mas na época eu falei, eu ouvi de longe, falei, então deve ter tido alguma coisa, né? Ninguém, pensei comigo mesmo, né? Nem é inocente até que prova o contrário, nem é culpado até que prova o contrário, pensei comigo mesmo, né? Mas, enfim, de tanto que eu ouvi essa história, eu comecei a desconfiar, falei, não é possível a mídia falar tanto do mesmo assunto o tempo todo. Depois eu li, né, sobre lawfare, eu falei, faz parte da, do processo, essa lavagem cerebral, né, o lawfare. Então, falar tão mal do PT, como se o PT inteiro, todo mundo tivesse uma carteira de corrupto, né? Já comecei a desconfiar, olhando de longe, porque quando você está fora do país, você olha as coisas de outra forma. E aí eu fiquei desconfiado, não é possível tanta propaganda em torno da mesma coisa. E isso tudo me deixou muito desconfiado, é o termo, né? E junto com isso veio o Bolsonaro, né? Que era uma pessoa totalmente obscurantista, que aparecia em programas às 2 da manhã, meia-noite, né? Em programas assim de televisões que tinham de redes de TV que tinham 2% de audiência, de apresentadores muito, muito pouco prestigiados. E, de repente, ele começa a crescer, o que foi monstruoso para mim. Me pareceu uma coisa muito monstruosa. Para mim, o candidato que se oporia ao PT com muita chance de ganhar seria o Alckmin, que é uma pessoa decente, não vamos usar outro termo, senão esse, um homem decente, né? Ou Meirelles, que é outra pessoa que, além de decente, é competente. O que eu imaginei, né, na minha cabeça de cidadã, eu não sou pesquisadora. Tenho colegas de ciência política que são excelentes, eu vivo conversando com eles aí no corredor da universidade. Eles diziam, mas você é muito boba. Eu falei, não, mas na minha cabeça é assim, né? PSDB e PT, são os dois partidos que têm programa, que têm chance de ganhar, e o Meirelles foi um excelente ministro. Na minha cabecinha, né, de opinião pública, né? Que é a cabeça de uma cidadã normal. De repente, uma pessoa assim como o Bolsonaro, que fala essas frases que você está falando, como diria o Sérgio Buarque de Holanda, né? Não passa bem que é um homem de bem, não se sente bem que é um homem de bem, né? Falar essas frases. E a gente que está andando na rua, né? Comprando, fazendo feira, ou indo buscar o filho na escola, não se sente bem. Como é que um homem desse vai ser presidente da República? O senso comum me diz isso, né? Não se sente bem votar num homem desse. E, de repente, né, você vê que as fake news que ele fazia, que os filhos dele faziam, saíram vitoriosos. Então, eu acho que teve essa constelação, o antipetismo, né? E muita propaganda do gabinete de ódio. Dentre as coisas que a mídia criou ultimamente, né? A melhor digamos assim, a melhor invenção foi esse termo, gabinete do ódio.
que suscita nas pessoas o que há de pior nelas, né? E, de repente, eu vejo, assim, evangélicos de classe média colocar, lá também não sou a favor da Bolsa Família, porque transforma pessoas em vagabundo. Eu falei, meu Deus, essa gente nunca passou fome, né? Nunca passou fome. Em segundo lugar, R$ 80, R$ 120, as pessoas não se transformam em vagabundos por causa de R$ 120, né? Não deixam de trabalhar por causa de R$ 120, porque R$ 120 não é o limite daquilo que eu quero ser na vida. As pessoas, além de comprar pão e macarrão, elas querem comprar um sapato para os seus filhos, né? E aí eu fui tentando raciocinar com as pessoas e não alcancei, não alcancei. Pela lógica, não alcancei. Posso te responder isso, assim. Professora, Uhum. tá bom. Eu acho que eu vou tentar dividir, a gente está recebendo aqui algumas perguntas, eu vou tentar dividir isso em dois blocos. Mas antes eu gostaria de ler aqui algumas reações. Quero de pronto agradecer a todos e todas que estão nos assistindo, pelos canais que estão sendo transmitidos e retransmitidos aí. Dizer que para a gente é um prazer e um privilégio receber todos e todas aqui. Na semana que vem a gente continua, a gente vai até o início de maio, nós temos mais 3 encontros pela frente. Nós estamos discutindo a religião e ditadura. Nós já passamos pelo período de 64. Hoje a professora Marion trabalhou um pouco essa perspectiva de como é que a questão da verdade, da memória e da justiça se coloca nessa discussão. E da agora para frente a gente então vai entrar com uma transversalidade da própria religião, e nos próximos encontros, então não perca isso. Eu quero agradecer aí a presença da Maria Ângela de Mota, lá de Curitiba, que está assistindo a gente aqui. Ela disse assim: eu nasci em fevereiro de 1964, que tristeza ver uma coisa assim. O Gianfranco Graziola, boa noite, coordenação da Pastoral Carcerária Nacional, seja bem-vindo. A Denise, boa noite, que tema oportuno, obrigada. A Raquel Matoso, que aprendizado maravilhoso. Costumo dizer que o genocídio dos povos originários é o maior genocídio da história, pois ele aconteceu em todo o continente americano, transformou esse continente no maior cemitério do mundo. Certamente, né? Inclusive, ontem foi um dia que a gente debateu bastante esse tema, né? Rosana Tavares, eu sempre acrescento as mortes de indígenas na contagem das vítimas da ditadura. Nós não poderiam ter deixado sem penalização os que permitiram e ovacionaram a tortura, muito menos os que ainda o fazem. A Nalu Rosa, do Rio de Janeiro, diz assim: por mais que se saiba, sempre nos chocamos. É inacreditável, inaceitável que haja seres humanos insensíveis diante de tamanha barbárie. Precisamos contar e recontar sempre. É isso aí, Nalu. Bom, professor, agora eu quero fazer, então, algumas outras questões que chegaram aqui para nós. Quero dividir isso em 2 blocos. Primeiro, uma pergunta da Maria Ângela da Mota, lá de Curitiba. Professora Marion, já tivemos a verdade, mas não a reparação. Agora, mal temos a verdade, às portas de uma nova ditadura. Como nos organizamos para barrar esse projeto? Como nos organizamos para barrar esse projeto contemporâneo de ditadura, né? O Leopoldo de Macedo Cruz, lá de Curitiba também, vou falar devagar para a professora poder anotar ali as questões. O Leopoldo diz assim: após a redemocratização, houve políticas oficiais específicas para a construção da memória história da ditadura. Mas penso que foi com a Comissão Nacional da Verdade, implementado no governo Dilma Rousseff, que houve efetivo avanço. Quais as conquistas da Comissão Nacional da Verdade e o que se poderia ter feito ou alcançado a mais? A ruptura com o golpe prejudicou o programa? Então, repetindo, professora, quais as conquistas da Comissão Nacional da Verdade e o que se poderia ter feito ou alcançado a mais? A ruptura com o golpe prejudicou o programa?
Eu acho que então eu vou fazer essas três perguntas, a professora Uhum, faz uma arrazoado aí, e aí depois a gente volta num bloco final, tá bom? É com você, professora. uhum. Muito obrigada pelas perguntas. Então, eu mexi com essas palavras, né? Reparação, memória e justiça, que nós procuramos primeiro a reparação, depois a memória, depois a justiça e o reconhecimento, e nem sempre a gente tem conhecimento do que aconteceu. E eu quis dizer isso exatamente porque, antes da Comissão da Verdade, a gente nem conhecia exatamente esses prejuízos causados aos indígenas, aos negros, à mulher, aquilo que eu chamo de populações vulneráveis, né? E quando eu falo verdade, obviamente, eu estou falando de uma verdade factual, ou seja, quantos indígenas, quantos negros, as mulheres, o que aconteceram com elas. Então, tem alguns casos, assim, né, escabrosos com as mulheres, de estupros, e surgimento, então, de crianças, de bebês, né, desses estupros nas cadeias, nas células, de fazer com esses bebês, como garantir, né, uma pensão, uma reparação com essas crianças. Então, nós precisamos fazer esses inventários. E a Comissão da Verdade propicia que a gente tenha essa documentação, mas ela não é do escopo da Comissão. A Comissão da Verdade, ela deu voz às vítimas, né? Mas não garantiu nenhuma reparação. E não estava presente, né, nos objetivos da Comissão da Verdade. E isso foi assim também na África do Sul, em outras comissões de verdade, não estava nos seus objetivos fazer esse tipo de reparação. Isso deve ser feito pelo o Poder Judiciário. Então, claro, a gente não pode. A gente diz assim, ó, sei lá, como eu coloquei aqui, 8.300 e poucos indígenas foram prejudicados. Agora vamos ao caso a caso. No caso de Itaipu, foram as desapropriações. No caso da Transamazônica, foi a estrada, foi a construção da estrada. Né? Então, nós temos aí diferentes prejuízos causados, morais, de terras, de infecção, né, por contágio de doenças, e assim por diante. Então, vamos do caso a caso e levar isso ao judiciário. Tá? Quem pode fazer isso? Os próprios indígenas? Sim, mas, obviamente, como eles não têm conhecimento da lei, cabe aos intelectuais, enfim, às pessoas que se dispuserem a dar-lhes o apoio, né? Aliás, eles sabem muitas coisas, né? A associação, por exemplo, dos Avá-Guarani, eles conhecem muito bem a lei. Outros que já não conhecem tanto. Então, a gente tem que saber como fazer isso no sentido de dar a eles o fortalecimento político, porque saber eles sabem. Né? No caso dos negros, mais ainda, né? Porque não se trata de uma população com uma cultura diferenciada da nossa, uma população discriminada. Tá? No que se refere a nos organizarmos Mas eu concordo, né? Acho que foi a Ângela que falou isso, que nós não temos a verdade. A verdade factual nós temos, né? Agora, o que é difícil nesse, num certo, em determinado sentido, é que esta memória deixe de ser uma memória de uma minoria da população, de parcela da população, e se transforme em uma memória social. Então, eu fui a um evento na Argentina e reparei que a Praça de Maio estava cheia de gente. Perguntei para o meu colega, o que aconteceu aí? Ah, desapareceu uma pessoa. Né? Então, de uma certa maneira, a questão dos desaparecidos, agora faz 2 meses não faz, porque foi antes da pandemia, mas enfim, de tal maneira a questão dos desaparecidos se transformou numa cultura política tão forte que falou que há um desaparecido e pode ser que esse desaparecido tenha sido responsabilidade da polícia na Argentina, vai todo mundo para a rua. Né? Outro caso que eu sempre conto, isso já faz muito tempo, isso aconteceu em 1997, eu sei direitinho o ano, estava assistindo televisão, um ministro dos transportes na Alemanha, que era um bom ministro, comentou da seguinte forma: o Hitler até que fez uma coisa boa que foi edificar muitas estradas aqui na Alemanha. Foi demitido na hora.
Só porque ele falou, o Hitler até tem uma vantagem, fez muitas estradas na Alemanha. Tchau. Não se fala que o Hitler fez qualquer coisa boa. Tem um ponto positivo. Até logo, meu senhor. Né? Demita-se sumariamente o ministro que fala de um racista, de um genocida, como foi o Hitler. Tá? Então, isso está no interior da cultura. Né? Não é uma questão de repressão, é da cultura política do país. E é isso que nós precisamos. Né? É a mesma coisa, você estava fazendo a sua pergunta, né, antes dos demais, jamais o Bolsonaro seria candidato a qualquer coisa, sequer a deputado federal, quanto mais a presidente, pelas posições que ele define, né? que ele defende, perdão. Aqui ele virou presidente da República. É uma vergonha para nós. Né? Agora, como a gente se organiza para barrar esse projeto, eu não acredito que a gente esteja em frente a uma ditadura. Nós acho que estamos numa situação muito ruim, que é o esfacelamento do tecido social. Né? O Bolsonaro, o que ele está conseguindo é destruir a importância dos partidos e dos sindicatos, das organizações sociais. Então, uma das primeiras coisas que ele fez foi a não obrigatoriedade, acho que isso já passou, de que a gente contribua com os sindicatos, né? Pelo menos no setor público. Então, isso quebra o sindicato, porque as pessoas são um pouco bem orientadas, né? Então, aquele percentualzinho, que era bem pequenininho, de pagar o sindicato, no setor público, pelo menos, já não é mais obrigatório. As redes sociais, mais importantes que os partidos, ele mesmo, acho que propositadamente, não tem partido. Né? O Centrão é como é que a gente chamaria? Uma salada mista, né? Propositadamente também não tem um partido lá que seja relevante. Então, isso é o que eu chamo de esfacelamento social, né? Do tecido social. Imprensa, quando é imprensa importante, a gente olha mais as redes sociais do que jornais que outrora foram muito importantes. Ainda você tem a Folha de São Paulo, alguns jornais aí que tem, que a gente vai olhar e tem credibilidade. Então, ele está procurando desorganizar efetivamente a sociedade civil. Né? Então, eu vejo com bons olhos alguns movimentos sociais, como, por exemplo, alguns que estão ainda, né, se fazendo presentes na sociedade, mas eu não gostaria de declinar o nome, né, senão ela é desse ou daquele grupo. Não importa o grupo, mas alguns estão. E, por exemplo, a reunião deste que está fazendo este curso, né, que seria a união de vários coletivos, né, mas não teria uma resposta como organizar, né, para enfrentar, não digo o projeto de ditadura, porque ele não tem força para fazer isso. O Exército já demonstrou que não vai apoiá-lo, né? O que ele está fazendo é desorganizar muito mais que organizar, porque ditadura é um projeto organizado. Né? A gente não gosta de um projeto organizado e ele não tem força para isso. Mas de desorganização ele está conseguindo. Depois, após a redemocratização, né, nós tivemos uma política de memória e houve um avanço, sem dúvida, com as comissões de verdade. E, sem dúvida, a ruptura prejudicou esse programa. Né? Eu diria até com o medo, né? A partir do medo. As pessoas têm medo de dar aula sobre ditadura no Brasil. Eu não diria tanto na universidade pública. Nas universidades privadas, com certeza, há uma intimidação, porque as universidades privadas dependem de um certo fundo de dinheiro que vem do MEC, né? E nas escolas de ensino médio fundamental, você tem uma cultura do medo se implantando pela Sister Damares, né? Em todos os ramos. Ela apavora as pessoas em aula de sexualidade de uma forma terrível e altamente prejudicial. Eu tenho, por conta da gente dar esses cursos de atualização, os professores,
eu tenho muito convívio com professores da rede, né, a rede pública. Então, por exemplo, a professora de educação física estava me contando isso, que por conta da própria aula de educação física, e meus ex-alunos de história também, que levam as crianças para visitar museu, ou então cidade histórica, 50 quilômetros, 100 quilômetros de Curitiba, e isso deve acontecer em São Paulo, Rio de Janeiro, em todas as cidades, Belo Horizonte, eles pegam ônibus, as meninas cismaram, as meninas de 12, 13 anos, que o rito de passagem para elas é perder a virgindade, elas não interessam nem com quem. Elas têm que perder a virgindade aos 12, 13 anos e contar para as amiguinhas. E as mães não falam do assunto, né? Porque, como muitas delas são evangélicas ou católicas convictas, não pode falar desse assunto ou tem que falar para as meninas ficarem virgens. Então, com quem que elas conversam sobre isso? Professoras de educação física, professores de história, nessas viagens. Então, quer dizer, o pronto-socorro é a camisinha, né? O pronto-socorro são os métodos anticoncepcionais. E a Damares Alves proíbe. Então, está tendo mais gravidez involuntária do que antes. E aí o que acontece? A professora diz: eu vou perder meu emprego por falar desses assuntos. E a mesma coisa com as aulas de ditadura. As pessoas vão. É a cultura do medo. Eu não vou perder meu emprego para dar aula sobre isso. Né? E também, por via de consequência, não vão fazer essas viagens. Né? Não vão falar dos museus, não vão falar disso, não vão falar daquilo. É isso que está acontecendo, gente. É realmente a cultura do medo. Né? E fora, assim, as coisas de anistia, a Cista Damares fechou tudo, que é o ministério dela, né? Sim, sim. Professor, então vamos caminhar para o nosso final aqui. Vou fazer um Uhum. segundo bloco de perguntas. Novamente quero agradecer aí a presença de todos e todas. Foi uma noite bastante especial. A gente pôde discutir muitas questões aqui, ficaram colocadas. Espero que a gente tenha uma oportunidade no futuro de aprofundar essas questões. Claro que a gente tem uma série de trabalhos, sobretudo do próprio Coinonia, trabalhando essa questão da ditadura militar no Brasil. Mas ainda é urgente que a gente faça essas discussões, porque, afinal de contas, como o próprio documentário da Coinonia, se você jogar aí no Google, o pessoal aqui da organização vai deixar dois links para você nos comentários aí. Um link é o do vídeo que a professora Marion passou para a gente, está Uhum. disponível no YouTube, então você pode acessar. E um outro link é o link do documentário do Koinonia, Entre Muros e Pontes, que vai contar um pouco essa relação da igreja com a ditadura. E é muito importante a gente ter claro, pessoal, que embora tiveram bastante evangélicos, protestantes, que resistiram à ditadura, eu acho que o nosso clássico exemplo disso é o queridíssimo Anivaldo Padilha, mas também é verdade que pastores colaboraram com o DOI, pastores e lideranças evangélicas foram X9, como diria lá no Rio, foram X9 desse período tão sombrio da nossa história. Então, é muito importante que a gente tenha claro todas essas nuances que envolvem ditadura militar e religião no Brasil, e é sobre isso que esse nosso curso tá conversando. A gente ainda tem mais 3 encontros pela frente, então muita coisa vai vir por aí. Eu espero que você continue acompanhando aqui com a gente. Eu quero fazer, então, últimas perguntas para a gente caminhar para a parte final desse encontro. Bom, o Patrick, lá de Curitiba, está dizendo o seguinte, professora. Professora Marion, diante de tanta violência e tanta injustiça, como manter a civilidade com aqueles que negam esse passado? Como manter a civilidade com aqueles que negam esse passado? Como é possível coletivamente processarmos essa verdade de forma que traumas sejam acolhidos e que a verdade, pois mais que seja dura e dolorosa, dolorida, seja fonte de libertação e cura? O Raimundo Nonato de Oliveira, lá de Minas Gerais, está dizendo o seguinte: lembro que li na década de 80 que multinacionais promoveram crimes terríveis contra indígenas, pobres e etc. A SWIFT foi uma delas. Há alguma pesquisa que detalhe o papel de multinacionais na opressão e na morte de pessoas no Brasil? A Roberta
está dizendo o seguinte: que podemos já pensar nesse momento e em que vivemos para honrar a memória das vítimas de Covid-19, para que no Brasil virou um projeto de extermínio. Né? Acho que ela está perguntando o que podemos fazer para honrar a memória dessas vítimas, visto que a gente está diante de um projeto de genocídio da população brasileira. Por último, o Vitorino está dizendo o seguinte: Marion, comente um pouco sobre a Polícia Civil e a Polícia Militar que herdamos da ditadura. Eu só queria, professora, com o maior respeito à senhora, queria dar um pitaco só nessa pergunta do Vitor, que o direito também é a minha área. Pode Vitor, falar, claro. a gente citou aqui no nosso encontro esse texto chamado O que Resta da Ditadura. É um texto organizado pelo professor Edson Telles e o professor Vladimir Safato. Vitor, sua pergunta é muito importante. Justamente a primeira seção desse livro trabalha sobre as questões jurídicas ou a herança jurídica que a gente herdou desse período tão sombrio da história. E aí eu queria ressaltar o texto do professor Gilberto Bekovitch, que é um excelente, um dos maiores constitucionalistas do Brasil, professor de Direito da USP. Ele diz assim, ó, o direito constitucional passa, o direito administrativo permanece. A persistência da estrutura administrativa de 1967, que vai trabalhar justamente essa herança jurídica, essa herança, inclusive, das polícias militares e civil desse período da história. Professora, é isso. A senhora faz aí um arrazoado sobre essas perguntas e aí a gente vai para as considerações finais, tá bom? Novamente agradecendo a presença de todos e todas e da professora Marion. Pois é, fazem perguntas e depois ficam dizendo para mim que o tempo urge. É difícil responder tudo isso, mas eu vou tentar ser super ligeira e honrar enfim, as perguntas que eu não gosto de deixar de responder, né? Primeiro, a do Patrick, como conviver e ter civilidade com essas pessoas. Primeiro, eu gosto de ser sincera que eu sou também sujeito dessa história, né? E que não é muito fácil para mim falar desses traumas, afinal das contas, eu venho de uma família que sofreu perseguições, prisões e torturas, né? Então, não é muito tranquilo conversar a respeito. Para mim, não é difícil falar da situação, afinal foram anos de análise e também o estudo é um processo de cura, né? Trabalhar com o tema não deixa de ser um processo de cura, mas não com pessoas que dizem, se diz de uma forma ignorante, não existiu, a gente explica, né? Agora, se faz chacota a respeito, ou se sabe que existiu e diminui o relativismo, é mais difícil. Agora, você traz dados, né? Isso ocorreu, tem provas. Se você é honesto, você não pode negar, né? Se você quer negar, então isso é má fé, né? Eu acho que é isso aí. E também preparar gerações vindouras, né, gente? Porque quem não é honesto, é isso que a Hannah Arendt fala, né? Ninguém quer conviver com um bandido, nem o próprio bandido, porque ele pode ser descoberto, né? Então é isso que a gente faz e pensa das pessoas que querem esconder algo escabrosamente ou escandalosamente verdadeiro, né? A verdade factual. Ontologicamente, você pode dizer, não, mas a pessoa não tinha outra coisa para fazer a não ser concordar com a ditadura, a pessoa não tinha outra coisa para fazer a não ser ser obediente ao sistema, etc. Tal. Mas dizer que não existiu é meio difícil, né? Então, a verdade factual existe. Como você atribuir valor a ela é outra situação, né? E daí isto depende do método moral em que as pessoas estão. E, obviamente, também depende do método moral em que elas estão, você pode ou não ser amiga delas, né? Quanto às multinacionais e empresas, sem dúvida nenhuma, isso também faz parte da nossa política de memória, e eu quero aqui citar o caso da Volkswagen, que é exemplar, né, nesse sentido, que reconheceu exemplar, né, menos mal, vamos dizer assim, que reconheceu o seu colaboracionismo com a ditadura militar no Brasil
e que fez uma doação de 137 milhões de reais para políticas de reparação de memória. Não é, obviamente, um valor que corresponde ao lucro que ela teve com a sua colaboração, mas é um expor-se, né, ao fato. E nós temos aqui, só vou citar o caso do Paraná, porque é meu campo de pesquisa, 3 empresas que nós estamos denunciando nas nossas pesquisas, que também colaboraram com a ditadura no Estado. Eu falei da Itaipu, né, que é uma empresa estatal, mas há empresas privadas também, que eu não vou citar o nome, porque é de uma tese de doutorado de um orientando meu, e logo que a tese ficar completa, né, for defendida, a gente vai poder citá-los, tá? Porque tem documento para tanto. E das multinacionais também, né? Agora, veja, uma empresa privada você pode processar. Agora, pode ocorrer o que a Volkswagen fez, que foi ela mesma tomar a dianteira e reconhecer. Tá? Quanto a comentar política civil e militar, o João Luiz já falou disso, né? Mas eu gostaria de recomendar, dado o adiantado da hora, um artigo que está na revista História, Questões e Debates. Basta vocês. Eu posso depois passar para o João Luiz, ele colocar junto das complementações. Daniel Livovich, é La Violência Dictatorial e La Violência Estatal, de largo prazo no Cono Sur. Está em espanhol, mas é fácil de ler, em que ele mostra exatamente a proximidade da violência da polícia civil e da polícia militar, que é um fenômeno da América do Sul. Né? Ou seja, como, por exemplo, o negro que é preso tem uma pena muito maior do que o branco. E a mesma coisa na ditadura militar, ou seja, na época da ditadura. Né? O indígena nem é contabilizado como vítima da ditadura militar, enquanto que o branco é contabilizado. Então, eu não tenho essas estatísticas para o período contemporâneo, né? Que supostamente é um período de democracia. Mas eu gostei muito quando eu fiz uma pesquisa das jornadas de junho, que na verdade não fui eu que fiz, foi uma orientanda, mas que eu acompanhei. É muito, muito interessante que na favela do Alemão, eu adorei um cartaz muito legal que eles falaram que a ditadura militar nunca acabou, né? É muito isso, né? Então, pé na porta, aquelas UPAs, né? Eles podem entrar na tua casa a hora que querem, toque de recolher e coisas do gênero a hora que quiserem, tá? Obviamente, lá não tem direito nenhum, não tem respeito nenhum aos direitos humanos. E com as UPAs, você também não tem respeito nenhum à democracia, ao Estado democrático de direito. Então, essa diferenciação política civil e política militar em determinados lugares, isso é respeitado, em outros lugares isso não é respeitado. Né? Então, esse texto, que não é meu, é de um colega meu, de um amigo meu muito, muito querido, ele faz exatamente essa divisão. E você vai ver essa divisão de gênero, raça, né? Faixa etária e de classe, né? Por pobre, mulher e etnia. Tá? Então, não dá tempo de eu discutir com muita profundidade, mas eu deixo o texto que está online, num periódico, que vocês conseguem localizar, imprimir, ler online sem nenhum problema. E, Roberta, quanto ao Covid, né, eu usaria o termo extermínio, ou o termo irresponsabilidade, ou crime de responsabilidade. Eu não usaria o termo genocídio, embora que, como figura de retórica, está se usando. Né? O presidente, a gente vai ver aí os termos jurídicos, né, está faltando com a responsabilidade que lhe é obrigatória, né, no cargo que ele está investido, a propaganda dos remédios que ele fez por um ano, não foi 2 dias, que ele continua fazendo, né?
é uma propaganda enganosa, é uma propaganda homicida, vamos dizer assim, que é esse remédio para vermes, né, que é o ivermectina, o cloroquina, sei lá mais o que, levam ao extermínio, levam, então, ao assassino, à morte. Né? Mas eu não usaria o termo genocídio. Né? Mas, enfim, eu acho que as palavras têm que ser muito precisas para realmente incriminá-lo, realmente enquadrá-lo, né, de uma forma bastante direta da nossa parte, da parte da sociedade civil. Né? E como isso vai ser visto, já está sendo visto. Né? Felizmente, tanto a comunidade europeia como os Estados Unidos estão tomando providências muito sérias. Eu espero que isso seja levado muito a sério por parte da comunidade internacional, porque eu estou vendo de uma forma muito pessimista as medidas que estão sendo tomadas no interior do Brasil por conta do Centrão. Né? Da parte do STF, a gente está vendo medidas razoáveis, né? De pedir a CPI, né? De ordenar que se distribua, que não permita os cultos públicos, algumas coisas que o STF pode fazer. Da parte do legislativo é que a coisa está muito devagar. E, obviamente, né, a possibilidade de a gente sair às ruas e fazer protestos está sendo obstaculizado pela própria doença. Né? Então, a minha esperança, agora estou falando como cidadã, não como pesquisadora, né, é que a coisa venha de fora. Agora, vejam, a nossa grande fatia no ponto de vista econômico é o agronegócio. O agronegócio está indo bem. Então, o que a gente pode esperar? Que haja um boicote, para desgraça, né? Que haja um boicote de exportação, né? na exportação do agronegócio, ou que haja alguma, como é que chama? Alguma ameaça da comunidade europeia e dos Estados Unidos nesse sentido. Porque internamente eu não estou vendo grandes chances de impeachment, né? Ou de alguma coisa um pouco mais contundente. Agora, como nós vamos ser vistos como párias, né? Porque que a vacina está indo devagar em diversos países, isso está acontecendo. Agora, vermífugo, fazer campanha para o povo ir para a rua, dizer que tem que trabalhar de qualquer jeito, não haver um choque keynesiano, não é nem keynesiano, é emergencial mesmo, né? Algumas pessoas acham que auxílio emergencial é keynesiano, é não entender quem foi Keynes, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, R$ 250 para as pessoas ficarem em casa é terrível, é terrível. Né? É realmente uma política de extermínio. Mas ele já falou isso desde o início, né? As pessoas têm que trabalhar de qualquer jeito, porque muitas pessoas vão morrer e pronto. Né? Desde o início da doença, o Bolsonaro tem dito isso. Vão para a rua, vão trabalhar, se morrer, morreu. E agora ele está falando a mesma coisa. Vocês viram essa metáfora que ele usou? Jesus deu comida, né? A multiplicação dos pães. Depois o povo queria mais. O que ele quis dizer com isso? Pobre, se não vai trabalhar, acostuma com a vagabundagem. É isso que ele quis dizer com esta citação. Não é? Ele sempre foi contra a Bolsa Família porque fomenta a preguiça. Quantas vezes a gente não viu isso, gente, na época do Lula? Quantas vezes nós ouvimos isso das pessoas de classe média? Olha, não tem nada que dá Bolsa Família, não, porque as pessoas se acostumam com a preguiça. Eu nunca vi gente com R$ 180 não trabalhar, nunca vi na minha vida. Enfim, não sei se respondi tudo, um pouco foi de opinião, né? Porque nós estamos todos muito perplexos com a atual política, né? Ótimo, Mas então. vejam, quando ele nega a ditadura, ele quer também desautorizar o intelectual.
porque o intelectual é que trabalha com esses temas, né? Eu acho que também passa muito por aí. Tá ótimo, professor. A gente agradece. Eu só para fazer uma meia-culpa aqui a respeito da pergunta da Roberta, ela colocou justamente o termo extermínio e o termo genocida fica por conta do apresentador, do comentador aqui, tá bom? Tá Enfim, bom. depois a gente É discute extermínio, sobre. né? Mas não é Sim, genocídio. depois a gente discute sobre isso. Mas eu acho que, bom, eu quero aqui retomar que esse é um encontro, né, um encontro de formação, é uma jornada de formação que começou na semana passada e vai terminar no início de maio. É um encontro de formação de 5 encontros, que a gente vai discutir essa relação do autoritarismo, da ditadura e quanto é que isso se relaciona com a religião e com o Estado contemporâneo, com o presente momento. Né? Um pouco isso que a gente está conversando na semana passada, nós conversamos sobre o golpe, nessa semana nós estamos conversando sobre a memória, verdade e justiça, e nas semanas subsequentes a gente vai atravessar aqui radicalmente o tema da religião. Eu quero fazer, então, por fim, um comentário que chamar um destaque de um comentário da Vera Lúcia Lunardi, lá do Rio de Janeiro, que ela diz o seguinte, ó, manter viva a memória desse período histórico e das atrocidades cometidas é fundamental para que a sociedade saiba do que se fala ao se repudiar veementemente acenos antidemocráticos da atualidade. Eu acho que a Vera resume muito bem aqui o nosso encontro. Eu acho que é isso que a gente está falando aqui, é um pouco lembrar para não se esquecer, né? Sempre lembrar para nunca esquecer. É disso que se trata. Para que esse período que ainda nos assombra, que ainda está presente no interior da sociabilidade brasileira, para que ele de fato não aconteça nunca mais, não aconteça nunca mais mesmo. Bom, esse foi o nosso encontro de hoje. Quero agradecer muito a professora Marion, porque eu acho que nesse período de extremo negacionismo, nesse período de descrédito da ciência, é muito importante a gente ouvir intelectuais, professores do ambiente acadêmico que vem produzindo conhecimento de altíssima qualidade, de altíssima envergadura. Então, também agradecer, professora, a sua presença, a sua disponibilidade, generosidade de estar conosco. A senhora quer dizer mais alguma coisa? Eu que agradeço o convite, eu sempre gosto muito de falar sobre as pesquisas da gente para o público e eu agradeço muito o convite. É isso, foi um prazer enorme para a gente também receber a senhora aqui, conhecê-la. Espero que a gente estreite esses laços. A gente está colocando aqui nos comentários o link do vídeo que a professora Marion passou. A gente está colocando aqui nos comentários o link do documentário do Koinonia Entre Muros e Pontes, que você também pode acessar se você não conhece. É um documentário assim maravilhoso, uma peça rara que foi produzida aqui no Brasil por Koinonia, então você pode acompanhar tudo aí. Eu agradeço muito a presença de todos e todas e espero encontrá-los na próxima terça, às 20 horas, aqui nesse canal. Se você gostou desse encontro, compartilha. Se você não esteve no último encontro, acessa aí. Se você perdeu alguma parte desse encontro aqui, revê de novo, enfim. Compartilha aí com as suas redes para que a gente possa fazer esse conhecimento chegar a muitos lugares. É isso, muito obrigado, uma boa noite para todos e todas.